Meus queridos irmãos, essa exposição no livro de Levítico nos mostrou aquilo que é basilar, que é central em todo o aspecto da Torá, dos 5 livros de Moisés, principalmente no que se diz respeito ao dia da expiação no capítulo 16. E hoje nós vamos meditar no capítulo 26, dos versos 3 a 20, porém, como estamos fazendo nas exposições até aqui, nós iremos abranger até o final, o capítulo de número 27, e ver como ele também se encaixa dentro desta porção aqui do livro de Levítico. Levítico 26, de 3 a 20. Peço a você que acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então lhe darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto, a debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vídima das uvas, e a vídima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na terra. Estabelecerei a paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão seus inimigos e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Porém o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que o tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Mas, se não me ouvirem e não cumprirem todos estes mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto: tratarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definham a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês, e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês, e farei com que o céu seja como ferro, e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão, a terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Vamos orar mais uma vez? Ó soberano Deus Trino, assista-nos com a Tua graça mais uma vez, para que possamos, Senhor, compreender a Tua palavra, para que possamos, Senhor, ser edificados pela Tua palavra, para que possamos, ó Deus, compreender que em Cristo nós fomos escolhidos para uma vida de obediência e não de desobediência, e que apesar de hoje termos o Senhor, ainda assim o Senhor disciplina e corrige aqueles que são faltosos, por amor, para que vivam diante da Tua presença. Ó Deus, edifica-nos por meio do Teu Espírito, por meio da Tua palavra. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, como nós vimos até aqui, o livro de Levítico ele foi escrito e assim dado ao povo para responder uma grande pergunta deixada após o livro de Êxodo, que é: como um povo pecador
pode viver na presença de um Deus santo. Como um povo manchado pelo pecado, ainda que povo de Deus poderia se achegar a um Deus santo e puro. E Levítico mostra que o acesso a Deus exigia expiação, mediação e santidade. E conforme nós vimos também, essas ideias elas são diluídas em 7 partes principais dentro do livro de Levítico, abrangendo assuntos fundamentais que vão trazer uma resposta a esta pergunta e também edificar aquilo que é central, não apenas para a Torá, para o Antigo Testamento, mas também para toda a Escritura Sagrada. E nós vimos dos capítulos de 1 a 7 que o Senhor Deus estabelece então sacrifícios como meio de aproximação. Por meio do sangue o povo aprende que a comunhão com Deus acontece por meio desse sangue e da substituição sacrificial. Dos capítulos de 8 a 10, o Senhor Deus, Senhor da aliança, instituiu o sacerdócio de Arão e seus filhos, mostrando que o acesso à sua presença requer mediadores autorizados, que se portassem, se vestissem, fizessem conforme a vontade do Senhor. Inclusive o episódio de Nadab e Abiú revela que aproximar-se de Deus de maneira imprópria resultaria em juízo, até mesmo para o sacerdote mediador. Nos capítulos de 11 a 15, o foco se volta para a pureza e impureza da vida diária do povo de Israel. O povo deveria discernir entre o limpo e o imundo, até nas áreas comuns da existência, aprendendo que a santidade alcança toda a vida e não apenas uma parte dela. No comer, no se portar, no se purificar. Era aspecto de santidade para toda a vida do povo. Até que chegamos ao centro do livro. Capítulo 16, o dia da expiação, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelo santuário, pelos sacerdotes e pelo povo, simbolizando a remoção do pecado e a restauração da comunhão com Deus. Nos capítulos de 17 a 20, a expiação produz uma resposta ética, um chamado a um código de santidade, aplicado à vida moral, social e espiritual de todo o povo. Nos capítulos de 21 a 22, o foco retorna aos sacerdotes que deveriam viver em santidade ainda mais rigorosa do que qualquer outro dentro do arraial, pois serviam como representantes do povo de Deus. Por fim, queridos, nós chegamos a esta porção dos capítulos 23 a 27, como tivemos também a última exposição, e teremos esta de hoje, onde nós vemos a ideia principal de Deus santificando o seu calendário de Israel por meio das festas, do ano sabático, do jubileu, ensinando que até o tempo pertence ao Senhor e deve ser vivido para a sua glória. As celebrações deveriam lembrar, geração após geração, época após época, que Deus redime o seu povo e é o único de ser adorado, a ser adorado. E exatamente também nesse contexto que entra os capítulos 26 e 27, se encaixando, mostrando que as consequências da obediência e da obediência à aliança existem. A fidelidade ao Senhor traria paz, bênção, comunhão, mas a rebeldia resultaria em disciplina, juízo e afastamento da presença do Senhor. É um princípio que nós estamos vendo nas exposições até aqui, do Antigo Testamento. Também como nós expomos Provérbios, ficou claro isso para nós. A Bíblia tem um assunto que é fundamental, o assunto dos dois caminhos. Os dois caminhos a serem seguidos, o caminho da obediência e o caminho da desobediência. O caminho da sabedoria e o caminho da tolice. O caminho para a glória de Deus e o caminho para o pecado dos homens. Sempre aparece esse aspecto de dois caminhos, de dois propósitos. E hoje nós veremos exatamente a mesma coisa no final deste livro, aonde o Senhor propõe a bênção e a maldição. O caminho da vida com Ele e o caminho de uma vida distante dEle em pecado, que traz suas devidas consequências. Sendo assim, meus irmãos, nós vamos meditar no seguinte tema: as consequências da obediência e da desobediência
ao Senhor. E conforme é possível ver no capítulo 26, dos versos 3 a 13, a obediência traz a bênção da presença de Deus. O caminho da obediência traz a bênção da presença de Deus. Meus irmãos, esse texto é uma consequência lógica de tudo que foi tratado no livro até aqui. Tudo que foi designado pelo Senhor. O Senhor por várias vezes falou a Moisés: fala a este povo que eu quero desta maneira aqui. Então eram esses aspectos cerimoniais, posicionamento, sacrifício, que deveriam ser cumpridos. Também as orientações nos primeiros versos aqui no capítulo 26, não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem ponha pedra como figura esculpida na terra de vocês para se inclinar diante delas, porque eu sou o Senhor de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Então o Senhor estabeleceu o que Ele queria do seu povo. E a conduta de Israel deveria ser governada pelas cláusulas pactuais impostas pelo Senhor. Sigam o que eu quero. É isso que o Senhor coloca. Queridos, era muito comum, por exemplo, em alianças antigas, nós vemos essas listas dos benefícios à observância fiel de alianças que eram feitas, por exemplo, entre reis e vassalos. Levítico capítulo 26 parece refletir a estrutura de tratados antigos de sucerânia e tita. O que é sucerânia? Vem de sucerâneo, que é a ideia de rei superior. Hitita era o povo que tinha no antigo Crescente Fértil, nas regiões da Mesopotâmia, que tem muitas coisas em comum em termos culturais com o povo hebreu também, quando a gente olha para o Antigo Testamento. E como é que funcionava esses tratados, esse padrão de tratado, que também é visto no livro de Deuteronômio e no livro de Josué. Quando reis faziam tratados com nações, o que acontecia? O grande rei prometia benefícios àqueles que eram seus vassalos. Quem eram os vassalos? Aqueles que se rendiam para estar debaixo da autoridade desse rei, aderiam à autoridade desse rei. E na maioria das vezes era assim que funcionava. O rei dizia: olha, eu vou cuidar de vocês dessas maneiras, e vocês devem a mim aquilo que é devido, como lealdade e também tributos. É isso que a gente vê aqui. O Senhor diz ao seu povo: faça a minha maneira e eu vou abençoar vocês. Em contrapartida, vocês me obedecendo, eu graciosamente tenho o compromisso de abençoar a nação de vocês. E veja, ele não está dizendo que o fato deles obedecerem iria suscitar no Senhor, então, a vontade de abençoar. Não, o Senhor já deu o que ele queria para abençoar o povo. E quais são as promessas de bênção aqui? Provisão e fertilidade, chuvas em seu tempo, produção da terra, fruto do campo, colheita abundante, pão até saciar, mantimento abundante, frutificação, multiplicação do povo. Lembre-se que o povo que saiu do Egito já era um número bem expressivo, mas para ser uma nação que se impusesse diante de outras nações, precisaria de mais e mais gente, mais e mais pessoas. Mas também existia o propósito, que existia também lá em Gênesis e ficou claro nas Sagradas Escrituras. O homem, ele não foi chamado a encher a terra, a povoar a terra simplesmente para ter pessoas, mas para que a adoração e a comunhão com Deus chegasse a todos os cantos da terra. Então, quanto mais gente Israel, mais lugar de adoração, mais gente para adorar também. Qual era a outra bênção? Segurança e paz. Habilitação da terra para estar segura diante dos seus inimigos. Paz. Descanso sem medo, fim dos animais ferozes, até isso, e ausência de guerra na terra, porque o Senhor os protegeria. Vitória militar sobre os inimigos serão derrotados à espada, a ponto de poucos vencerem muitos, e assim perseguiriam esses inimigos também. Então veja, todas essas bênçãos, queridos, está muito claro, mas não é sem propósito. Lembre-se de Abraão.
Abraão e seus descendentes foram abençoados por Deus para que pudessem fundar uma nação que prosperasse e desfrutasse de segurança, sobrevivência e servisse de testemunho às outras nações. Uma nação forte, uma nação abençoada, daria testemunho a outras nações. Onde é que isso aconteceu? No tempo de Salomão. No tempo de Salomão, as pessoas saíam de vários lugares da terra para conhecer aquele reino, como a rainha de Sabá. E ela viu que o sucesso por detrás do reino de Salomão não era por causa dele, mas o Deus que estava por detrás. Então veja que naquele tempo, tudo isso aqui parece se cumprir de uma forma um pouco mais clara. Porém, queridos, nós temos dos versos 11 a 12, aquilo que é central nessas bênçãos. A maior das bênçãos. E o que era? A presença e favor divino. Deus iria se voltar para o seu povo. Continuaria estabelecendo a sua aliança. O tabernáculo, que era a presença do Senhor, estaria no meio do seu povo. O seu povo estaria em aceitação diante do seu Deus. Deus estaria andando no meio do seu povo. Isso aqui é sensacional, meus irmãos. A presença de Deus. Quando o homem, ele peca contra o Senhor, ele perde algo que era fundamental, que era a presença do Senhor na virada do dia, para vê-lo, para estar com ele, estar no meio. E o Senhor diz: não, eu vou caminhar no meio de vocês, eu vou estar por meio do meu tabernáculo. Deus sendo Deus do seu povo, porque os deuses das outras nações eram deuses irados, que precisariam ser apaziguados com sacrifícios, com comida. Aí o Deus deixava de ser irado, mas ninguém via os seus prodígios, milagres. Não havia um Deus que dizia assim: esse povo é meu, mas esse Deus, o verdadeiro, dizia sim. Há um livro, A Bênção Divina e a Plenitude da Vida na Presença de Deus, de William Osborne. E a tese principal desse livro é que a verdadeira bênção divina, a maior, consiste na plenitude da vida na presença desse Deus. É o fato de Deus estar presente no meio do seu povo. Ou seja, a bênção não é meramente prosperidade material, nem apenas os benefícios espiritual. Na Bíblia, a bênção envolve sim vida plena, comunhão, fecundidade, tudo isso, mas só era possível porque o Senhor estava presente ali. Se Deus não tivesse presente, não existiria nada disso. E só seria bom viver tudo isso, de fato, próximo ao Senhor. É como um homem que passou a vida inteira construindo uma herança para a sua família. Trabalhou, ajuntou bens, levantou uma casa, mas quando finalmente alcançou aquilo para que tanto lutou, partiu desta vida. Seus filhos herdaram a casa, os frutos do trabalho. Porém, todos os dias, ao olharem para a cadeira vazia, perceberam que nada podia substituir a presença daquele que havia deixado tudo para eles. A herança não fazia sentido, porque o pai também não estava lá para desfrutar. E assim também é no meio do povo de Deus. A verdadeira bênção não consiste naquilo que nós podemos ter dele, mas o fato dele estar conosco. Aí então todas as outras bênçãos fariam sentido. Por exemplo, muitos querem ir para o céu, para a nova terra, mas pensam no novo céu e na nova terra sem Cristo. Como assim, pastor? Porque pensam nas possíveis ruas de ouro, na vida sem a maldição do pecado, naquilo que a gente vai poder comer, beber, vestir, uma vida sem doença, sem envelhecimento, na nova terra. O que vai haver? Muitos pensam em tudo, menos em estar com Cristo. Mas a verdade é, o céu nunca seria tão atrativo se Cristo não estivesse lá. Se Cristo dissesse: vou salvar vocês, vou colocar vocês no lugar mais maravilhoso da existência de tudo, do universo, vocês vão voltar a ser como Adão e assim desenvolver tudo sem pecado, vocês vão ter tudo lá, mas eu não vou estar.
Não faz sentido. Não seria bom. Porque o melhor do novo céu e da nova terra é estar diante do Cordeiro. Então, meus irmãos, as bênçãos aqui serviam para isso, para o povo usufruir, mas a maior delas era: o Senhor estava no meio do seu povo. Meus irmãos, embora Deus também cuide das necessidades materiais do seu povo, a principal bênção prometida aos cristãos no Novo Testamento, ela é espiritual. Centrada no relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Deus conosco, o Emanuel. Deus realmente, meus irmãos, supre as nossas necessidades materiais e circunstâncias. Nós sabemos disso. Às vezes temos dificuldades nessas áreas. Às vezes temos dificuldades em outras áreas, como saúde, enfim, tudo aquilo que muitas vezes se torna necessidade financeira, física, dentre outras coisas. Mas a verdade é que o Senhor nos assiste. O Senhor sim nos dá. Mas Jesus ensina que as provisões materiais servem para que os cristãos busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. Vejam, não é uma troca simplesmente. Eu obedeci, e obedeci, Deus vai me dar, e Deus vai me dar, eu vou usufruir. Cristo, no Sermão do Monte, ele diz: olha, vocês já têm tudo agora, por meio do Pai, por meio de mim. Esse aqui é o procedimento de vocês. Mas não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que vocês vão comer, beber, vestir, ou qualquer outra coisa. Os gentios é que fazem isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O princípio da obediência agora é saber que estamos conectados com o reino de Deus. E as demais coisas, as bênçãos do Senhor, mais ou menos, para quem o Senhor quiser, conforme a vontade dele, são secundárias. Porque o principal é a vida aos pés de Deus. Não para que simplesmente tenhamos a coisa e edifiquemos o reino do eu. Como assim, pastor? Meus irmãos, quanto tempo a gente passa da nossa vida pensando como nós podemos prosperar mais e ter mais conforto? Isso é errado? Não estou dizendo isso. Mas às vezes a gente gasta a maior parte do nosso tempo fazendo isso. Como é que eu posso crescer financeiramente? Como é que eu posso comprar? No nosso país, a forma de educação que nós temos, por exemplo, é para você trabalhar até e comprar, né? Então a gente sempre pensa assim: o que é que eu vou comprar? Como é que eu vou gastar? Estou doido para sujar meu nome, colocar um financiamento, comprar uma coisa parcelada e não sei quantas vezes, com não sei quantos de juros. Né? Bota lá que eu vou pagar. E aí a gente perde tempo com essas coisas, só pensando nas coisas daqui, só pensando em ter, em gastar ou qualquer outra coisa, quando na verdade deveríamos estar pensando primeiro no reino dos céus e não no reino do eu. Quanto tempo nós gastamos, meus irmãos, querendo bênçãos do Senhor para dar aos nossos filhos o que culturalmente entendemos como sendo as melhores coisas para eles: educação, bens materiais, lazer, né? Não é simplesmente a ideia de poder dar as coisas físicas, mas também de proporcionar aos nossos filhos aquilo que é bom para a vida deles. Ótimo, não é errado, mas muitas vezes isso toma o nosso ser. Quantos pais hoje dentro da igreja passam tanto tempo se preocupando com os filhos no sentido de dar a eles uma boa escola, levar para fazer uma atividade física, colocar numa aula de música, encher o dia da criança para aprender uma aula de inglês, outra língua, qualquer outra coisa, ótimo. Mas não gasta tempo em casa ensinando as crianças a amarem a palavra de Deus, ensinando as crianças a recitarem a lei do Senhor de cabeça, a guardar no coração. Porque para nós, muitas vezes, ter é aquilo que nós podemos fazer investimentos com coisas que são superficiais, passageiras ou secundárias. Mas existe uma pergunta: se o Senhor
tirar os seus bens materiais. Se o Senhor tirar a sua saúde, o que restaria em você? Alguns dizem assim: Cristo restaria em mim. Mas eu posso dizer, como quem pastoreia, para a maioria, o que sobraria seria desespero. Porque as bênçãos do Senhor são mais fortes no coração do que o próprio Senhor da bênção. Desespero. Eu me lembro que eu estava em uma determinada igreja na época da pandemia. E existia uma prática muito forte nessa igreja das orações matinais. E aconteceu que a pandemia fechou tudo. Muitos eram negociantes, tinham suas lojas. De repente a reunião de oração começou a esvaziar. E eu, curioso, não era meu departamento dentro dessa igreja, mas fui procurar saber por quê. E a reclamação de muitos ali é que não iriam mais porque Deus havia os abandonado. O negócio deles haviam fechado. Eles estavam ficando enfermos. O dinheiro estava diminuindo. Então não fazia sentido orar tanto. Por quê? Porque para eles a chave do sucesso é a oração. Mas a oração não estava resolvendo, então não vou orar mais. E a gente ri, mas quantos de nós faríamos as mesmas coisas? Estamos mais apegados à bênção de Deus do que ao Deus da bênção. Muitos são tão apaixonados pelo dinheiro, por ter coisas materiais, que são mesmo até infiéis em sustentar a igreja do Senhor. Como é triste ver irmãos que nem mesmo cumpre o propósito de sustentar a igreja do Senhor, de ser fiel, de dizimar, de ofertar, de ajudar. Por quê? Porque amam mais o dinheiro. Esse dinheiro aqui que eu deveria estar sustentando a casa do Senhor, deixa eu gastar com uma bobagem por aí. Pastor, é errado querer? Não. É quando não tem um propósito de honrar ao Senhor. Aí sim, é errado querer mais as bênçãos do que o Senhor. Mas, meus irmãos, as maiores bênçãos do Evangelho são espirituais. Salvação, o Espírito Santo, paz, esperança, vida eterna, fruto do Espírito e comunhão com Deus. Entenda uma coisa: a verdadeira riqueza da vida cristã não é prosperidade financeira, conforto emocional, mas é pertencer a Jesus Cristo e viver na comunhão com Ele. Jesus é o pão que veio do céu. Jesus é a riqueza, é o tesouro de Deus. Jesus é o melhor caminho a ser seguido. Jesus é a estrutura, é a rocha da nossa vida. No Novo Testamento, Jesus aparece como o verdadeiro portador de todas as bênçãos prometidas, e Ele é suficiente, porque Ele suportou a maldição do pecado para restaurar o povo à comunhão com Deus. Em muitos contextos, sim, seguir a Cristo pode até trazer perdas materiais, sofrimentos. Carregamos a nossa cruz e morremos todos os dias para o eu. Mas também carregar a nossa cruz às vezes afeta a nossa vida física, dentre outras áreas. Mas nós já temos tudo o que nós precisamos. Assim como num casamento saudável, o maior valor está no relacionamento e não nos benefícios práticos. A maior bênção está no conhecer, amar e caminhar com Deus. Portanto, obediência. O que a obediência traz? A verdadeira bênção, que é a presença do Senhor. Mas, e se formos infiéis em obedecer? Cristo já obedeceu o suficiente em nosso lugar. E Ele vai nos restaurar por graça, para que voltemos ao caminho da obediência. Mas há uma segunda coisa aqui, meus irmãos, e essa parte propícia sim para nós, e trágica para muitos. Conforme é possível ver a partir dos versos 14 a 20 e assim por diante. A desobediência traz o peso do juízo de Deus. Se a obediência traz a bênção da presença de Deus, a desobediência traz o peso do juízo de Deus. O Senhor é claro em suas palavras. Ele vai desobedecer, Ele vai amaldiçoar a nação desobediente. A desobediência de Israel poderia ser resumida no cumprimento, justamente,
daquilo que era contra as leis escritas do Senhor, aos mandamentos do Senhor, a tudo que o Senhor instituiu no livro. E aqui já fica um princípio claro: o povo de Deus sempre terá responsabilidade a serem cumpridas. Há algum tempo a gente já está vivendo uma espécie de cristianismo aberto, solto, aonde as pessoas parecem que não têm mais responsabilidades. Não existe mais aquele ímpeto: não, eu preciso obedecer ao Senhor, a lei do Senhor, eu preciso me dedicar ao Senhor. Parece que isso tem sumido. Uma frieza absurda. Mas, meus irmãos, o povo do Senhor sempre terá responsabilidades. E volto às palavras de Cristo em Mateus 5. Passarão céus e terra, mas a minha lei, a palavra, nunca passará. E ela deve ser obedecida. Mas nesse texto de Levítico, a palavra maldição não é mencionada. Só que tem essa lista de punições presentes no texto, que está de acordo com as maldições enumeradas de Deuteronômio 28 e em outras passagens. Observem que as advertências eram mais detalhadas do que os benefícios. Se você ler até o versículo de número 39, você vai ver isso. Por quê? Porque a força das advertências era de acordo com a necessidade. Como assim, pastor? As advertências precisavam ser extensas, porque Israel era inclinado à desobediência. Êxodo 32, 9. Era um povo inclinado à desobediência e se afastar do Senhor. O Senhor tira o povo, com mão forte, com poder do Egito. Aí Moisés demora no monte. Faz algum outro Deus aí para a gente seguir. Aí Arão vai lá e faz outro Deus para o povo seguir. O Deus dava tudo para o povo no deserto. Mas o povo começava a questionar o Senhor. Reclamar. Falar. Tá difícil, era melhor ter voltado para o Egito para morrer lá. Povo pecador, questionador, idólatra, nada estava bom. Pastor, você não está falando do povo que estava no deserto, você está falando da gente, olha só. Porque muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós somos desobedientes, o nosso coração é inclinado a essas coisas, infelizmente, aí contra a lei de Deus. Mas a Bíblia é detalhada naquilo que acontece com quem vive pecado. A ameaça do juízo só teria peso se fosse apresentada de maneira correta, progressiva e plausível. Em outras palavras, o Senhor não está falando genericamente, Ele está descrevendo detalhadamente o que é que o povo vai sofrer, mais do que as bênçãos. 13 versículos, 10 versículos, mas cá tem muito mais versículo, mostrando o que é que vai acontecer. Por quê? Porque existe solenidade no pacto. E é interessante também, meus irmãos, tem um estudioso que não tem nada dele traduzido para o português, mas falando sobre essa linguagem de juízo do Antigo Testamento, ele mostra que o Senhor não está simplesmente ameaçando ou satisfazendo a curiosidade para o futuro de Israel, caso eles desobedecessem. Mas no texto hebraico tem uma forma poética do Senhor trazer a sua palavra, né? Quando a gente lê em hebraico, entende em hebraico, fica até belo, para que o povo entendesse também, de acordo com o elemento poético da poesia, e despertasse para a gravidade do pecado, mas também para a grandeza da salvação de Deus. Por quê? Porque o Senhor é o único que poderia redimir o povo de tão mal que eles faziam a si mesmo. E precisamos ressaltar que o próprio Deus não tinha prazer em castigar. Ele falava isso, mas o fazia porque é um Deus justo. O Senhor não é um Deus amoral. Muitos falam assim, Deus é amor, mas da mesma proporção que Ele é amor, Ele é justiça. E Ele vai julgar o mundo com mão forte. Veja aqui a partir dos versículos 18, por exemplo, você tem um recorrente si. Nós temos escaladas das penalidades vindas do Senhor. E as maldições pela desobediência eram doença, como por exemplo a tísica, que era uma doença consumidora que a pessoa definhava lentamente, febre ardente, pestilência. Pastor, essa ideia de sofrer por causa do pecado é uma coisa só do Antigo Testamento, mas eu quero lembrá-los de 1 Coríntios 11, de 27 a 30, onde Paulo liga doença, fraqueza
e até morte para os que em pecado participavam indignamente da ceia do Senhor. Havia consequências no corpo através da rebelião ativa dentro da igreja. E veja só, não é sem causa. Então a palavra no Novo Testamento reitera que isso continua. Tiago, por exemplo, ele associa certos tipos de doenças a pecado. Mas no texto nós temos também a infertilidade. Lembre-se que eu falei que a fertilidade era importante para um povo, mas haveria infertilidade, fraqueza, invasão. E aí você vai entender por que Israel foi tão invadida ao longo do Antigo Testamento, pelos assírios também, pelos babilônicos, que levaram o cativeiro, egípcios, muitos outros povos, porque eram desobedientes. E o Senhor permitia. A fome, meus irmãos, lembre-se, por exemplo, do relato de 2 Reis, que onde durante um cerco de Samaria pelo exército sírio, nos dias do rei Jorão, filho de Acabe, a fome era extrema a ponto de 2 mulheres cozinharem e comerem um filho de uma delas. Por causa do pecado, o Senhor permitiu. Destruição e, por fim, cativeiro. Aqui no texto está claro isso. Meus irmãos, o consolo do Senhor a Israel era que sua bênção até mesmo poderia renovar e estar disponível para a nação se houvesse arrependimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu irei ouvi-los. Mas também no livro de Deuteronômio, o Senhor diz, olha, ainda que vocês permaneçam infiéis, eu não os abandonarei completamente e os restaurarei. Ainda que houvesse consequências da desobediência, sempre houve graça também. Meus irmãos, os cristãos não vivem mais hoje sob a maldição da aliança mosaica. A mesma que fora dada aqui em Levítico 26. E a razão pela qual os cristãos não sofrem a maldição eterna é porque Cristo tomou sobre si a maldição da lei em favor do seu povo. Cristo tomou sobre si aquilo que nos matava e nos amaldiçoava. E com base em Gálatas 3, Jesus sofreu na cruz a ira divina que os pecadores mereciam para que os crentes recebessem a bênção prometida. O Senhor Jesus foi ao ponto de nos libertar de uma situação irreversível pelo nosso pecado. Já estávamos mortos, cativos por meio do diabo, porque Paulo vai dizer que nós andávamos segundo o curso de Satanás, éramos escravos dele, mas Jesus nos libertou, nos tirou do cativeiro. Assim, meus irmãos, a salvação não ocorre porque simplesmente o Senhor ignorou o pecado. Por que esse povo cristão é abençoado se desobedece de vez em quando? Porque Cristo satisfez a ira de Deus na cruz. O Senhor não é amoral. O Senhor não simplesmente passa batido com os meus e os teus pecados, mas é porque caiu sobre Cristo. Porque senão, por causa das nossas falhas constantes, estávamos fracos, raquíticos, doentes e mortos praticamente todo dia. Meus irmãos, no Novo Testamento, Deus não trata a desobediência como condenação, mas como disciplina paternal. Isso precisa ficar claro. Essa disciplina tem um caráter corretivo, pedagógico. Assim como um pai corrige o seu filho, Deus disciplina para que produzam frutos de santidade e justiça. Hebreus 12, de 5 a 11. Mas os corações dos filhos de Deus terão prazer na obediência, apesar de muitas vezes serem disciplinados pela sua desobediência. Quando o Senhor nos disciplina, é para que sejamos regenerados. Muitos não entendem, por exemplo, quando o nosso conselho disciplina irmãos faltosos. Após todos os passos de Mateus 18, por exemplo. Não é para humilhar publicamente, é para que através do que as Escrituras ensinam, o irmão seja salvo, regenerado, transformado para voltar à comunhão. Mas punição nesses aspectos ainda existe, pastor? Sim, aqueles que não são de Deus. Todos são criaturas do Senhor.
mas nem todos podem viver por obediência porque não têm a Cristo. E sofrerão a punição vinda do Senhor. Vou falar uma palavra que não se fala mais nos púlpitos hoje: inferno. Condenação. Se Jesus disse que vai ter, então vai ter sim. E é nesse contexto, queridos, do capítulo 26 aqui de Levítico, que surge o capítulo 27 como uma resposta prática à grande pergunta deixada nesse capítulo: como deve viver um povo que desfruta da bênção e do caminhar do Senhor? E 27 vai desenvolver com a resposta uma vida de consagração. Depois das promessas e da advertência da aliança, o povo é chamado a reconhecer de maneira concreta tudo que pertence ao Senhor. Os votos, as primícias, os bens, as pessoas separadas ao serviço, tudo apontava para essa verdade central: a terra é de Deus, o fruto é de Deus, os rebanhos são de Deus e a vida dos homens são do próprio Deus. Assim, Levítico 27 mostra que a resposta à bênção divina é usufruir das dádivas de Deus, mas entendendo que tudo é para Ele também e deve ser dedicada. Mas o povo que está sob consequentes maldições do pecado não vivem, queridos, em consagração, porque não entendem que o Senhor Deus é digno de todas as coisas. Paulo diz em Romanos 1 que eles entenderam a criação de Deus. Eles compreenderam tudo que existe por meio da criação, mas mesmo assim tem a rebelião ativa em seus corações. Não existe, queridos, um cristianismo, por exemplo, sem dedicação total ao Senhor. O grande problema é que, nos dias de hoje, muitos também têm deixado de se dedicar ao Deus Todo-Poderoso. Estamos vivendo muita incoerência entre aquilo que se professa e se vive. Antigamente a gente tinha esse desejo mais forte no coração. É tipo aquele desejo que você tem quando reconhece o primeiro amor. Eu preciso dedicar tudo para Cristo. Tudo a Cristo a ti entrego. Os meus bens, a minha vida, a minha família, mas principalmente o meu coração. A grande questão é que nós estamos vendo algo totalmente contrário. O cristianismo está sendo vivido ao jeito das pessoas, mas não existe cristianismo ao seu jeito. Não existe cristianismo sem dedicação. Isso é uma mentira do seu coração, uma mentira de Satanás que você está abraçando. Ah, mas eu encontrei um teólogo no YouTube, 1 milhão de seguidores. Ele disse que eu posso ser um crente individualista, sem comunhão, sem cultuar, sem dar devida obediência ao Senhor, sem obedecer os mandamentos do Senhor, o dia do Senhor. Eu não preciso viver em comunhão. Até mesmo se eu cultuar por meio do YouTube, eu estou sendo crente. Sinto muito, mas esse teólogo também está sendo usado por Satanás e se aliando ao seu coração egoísta. Mas eu quero lembrá-los de uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo diz o seguinte: nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, convencidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade. Vai até vir à igreja, mas negando o poder dela. Fique longe desses, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Esse tipo de cristianismo egoísta, frio, arrogante, prepotente, é só um sinal do fim dos tempos. E precisamos rever a nossa vida diante do Senhor, meus irmãos. Porque se de fato fomos chamados à obediência, e dizemos viver em obediência, tendo Cristo como centro, não podemos viver desta forma. Do contrário, é vida em desobediente, e se prosseguir, vida em maldição. Portanto, meus irmãos, nós chegamos ao final deste livro, mas deixando claro aquilo que é um dos sentidos principais das Escrituras: os dois caminhos, obediência e desobediência, centrado em Deus
ou longe de Deus. Porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Quem somos nós? Justos ou ímpios? Aonde está fixado o nosso coração? Na rocha que é Cristo ou na areia deste mundo que leva tudo à ruína? Que possamos, meus irmãos, então, através de tudo que aprendemos em Levítico, através desta palavra, refletir sobre a nossa vida diante de Deus, mas acima de tudo honrar a Cristo, porque somos abençoados, principalmente por aquilo que temos de mais precioso, que é Jesus no nosso meio. As outras coisas vêm sim, mas não é principal. O mais importante é o nosso Senhor na nossa igreja, no nosso meio, com o seu povo. E assim então nós vamos cantar em resposta ao que nós ouvimos e testificamos que temos. Temos bênçãos vindas da parte do Senhor, bênçãos dos céus. Muitas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Mas de todas elas, Cristo é o centro, é maior, é tudo. Cantemos então. Peço à igreja